Nos quadrinhos da DC Comics existem vários personagens com instintos canibais. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês alguns vilões e inimigos do Batman que em algumas histórias já devoraram carne humana. E ó, já deixo avisado que tem muito personagem canibal nas HQs do Cavaleiro das Trevas. Então, bora deixar muita curtida aí que eu faço uma parte 2. Cornelius Stirk. E logo de começo temos um personagem grotesco e que realmente chega a ser muito assustador. Cornelius Stirk é um vilão do Batman e canibal, até por isso que tá aqui nesse vídeo, né? A primeira aparição do Cornelius foi na revista Detective Comics número 592, que foi lançado em 1988. E desde então ele vem dando muito trabalho aí pro Homem-Morcego. Os poderes do Stirk são baseados em telepatia e ele consegue fazer muita coisa com essas habilidades poderosas. Ele consegue, por exemplo, fazer as pessoas enxergá-lo da forma que ele quiser. Se ele quiser que alguma mulher o enxergue como um cara loiro, de olhos claros, alto, forte, bonitão, ele consegue fazer isso, cara. Ou então, se ele quiser que alguém o veja como um monstro horrível, gigante, cheio de dentes afiados, ele também consegue. E normalmente é isso que ele faz. A história desse cara é o seguinte: quando ele tinha 16 anos, ele foi preso no Asilo Arkham depois de tentar assassinar um colega de escola. Ele foi mantido lá por mais 16 anos e durante esse tempo ele foi diagnosticado aí com um grave distúrbio no cérebro. Porém, não se sabe ainda se isso tem relação ou não com os seus poderes. Bom, até que um certo dia, depois de ter aprendido a controlar 100% de suas habilidades telepáticas, Cornelius Stirk foi capaz de fugir do Asilo Arkham após ser capaz de manipular a mente dos médicos de lá. E agora, solto nas ruas, é que o problema maior começou. Com toda a sua insanidade, Cornelius Stirk passou a acreditar que tudo o que ele precisava para aumentar os seus poderes telepáticos era se alimentar de carne humana. E não era simplesmente matar e devorar. Ele achava que era necessário causar medo na pessoa antes de assassiná-la, pois dessa forma o corpo da vítima produziria mais hormônios e o seu coração traria mais poder para ele. Enfim, ao longo de todos esses anos, Cornelius Stirk e Batman vivem aquela velha história de gato e rato, né? O vilão escapa da prisão, mata pessoas, o Batman o captura e o manda de volta pra custódia, né? Mas aí ele consegue escapar de volta, tudo de novo e aquele ciclo que a gente tá acostumado a ver aí nos quadrinhos. O nosso próximo vilão do Batman, que é um devorador de carne humana, tem a alcunha de Flamingo. Sua primeira aparição de fato aconteceu na revista Batman e Robin número 5 de 2009. Mas ele já tinha sido mencionado 2 anos antes em uma outra HQ. Mas beleza. Falando da edição 5, né? Nessa época, o Bruce Wayne tinha sido considerado como morto, e quem tinha assumido o manto do Cavaleiro das Trevas era o Dick Grayson, enquanto agora o Robin estava sendo o Damian Wayne. Além disso, o Capuz Vermelho Jason Todd tinha surgido na cidade como o Vigilante Sem Piedade, né? Aquele que acreditava que matando os criminosos as coisas seriam resolvidas. Ele ainda não estava sozinho, tá? Ele tinha arrumado aí uma parceira chamada Scarlet, que compartilhava do mesmo pensamento assassino dele. Então, Batman e Robin estavam enfrentando bandidos e vilões e tendo também que lidar aí com o Capuz. Acontece que no final da edição número 5, vemos a polícia de Gotham descobrindo um crime horrível. O comissário Gordon e alguns agentes são chamados até uma plataforma de estacionamento de aviões. E lá, eles encontram várias mulheres mortas. Apenas uma mulher sobreviveu ao terrível ataque e contou para o oficial o que tinha acontecido. Ela conta que ela e aquelas outras mulheres são atrizes e acompanhantes e que elas tinham sido contratadas para participarem de uma filmagem que ia rolar aí com o famoso. Porém, na verdade, apareceu um homem que se denominava como Flamingo e ele comeu o rosto dela e de todas aquelas outras mulheres que estavam ali. Sim, ele literalmente tinha arrancado e devorado a face daquelas pessoas. O Capuz Vermelho e a Scarlet estavam acompanhando o caso também. E a garota revela que conhece a história desse criminoso. Ela conta que Eduardo Flamingo era um homem bom que enfrentou a máfia, até que os bandidos o capturaram e com uma cirurgia cortaram uma parte do seu cérebro, tirando dele todo o seu lado humano. O Eduardo então matou a sua esposa e seus filhos e todas aquelas pessoas que um dia ele amou. E o problema é que agora ele estava em Gotham City, e acontece que em um certo momento o Flamingo
conseguiu capturar o Capuz Vermelho e a Scarlet. Ele estava os espancando e quase matou o Jason Todd com um tiro. Mas Batman e Robin chegaram no local para ajudá-los. A luta é bem pegada. O Flamingo realmente sabia lutar e usar armas. E tava complicado aí pros heróis, cara. Tem até um momento que o vilão dispara 5 tiros na coluna do Robin. Por sorte, a sua capa, né, era especial e reforçada, o que protegeu aí de ter acontecido alguma coisa pior. O Flamingo, mano, ele se mostra muito resistente, já que ele é acertado por socos e chutes poderosos. O Capuz até o acerta com disparos de arma de fogo, mas mesmo assim o vilão continua em pé, lutando e rindo. Depois de lutar contra todos, o Flamingo só é derrotado depois que o Capuz Vermelho usa uma escavadeira e arremessa o vilão de cima do prédio onde eles estavam. O que faz com que ele despenque e acabe sendo soterrado aí pelos escombros que estavam na escavadeira. A história termina com a polícia acreditando que Eduardo Flamingo estava morto, e desde então ele realmente nunca mais apareceu nas histórias em quadrinhos da DC Comics. Ted Crosby. Em 2003 foi lançada uma história que aqui no Brasil foi chamada de Batman, Pretérito Futuro. Nessa HQ, nós somos apresentados ao personagem chamado Ted Crosby. Ele era um homem que não estava em uma boa fase de sua vida, sabe? A sua mãe, a qual ele era muito apegado, tinha falecido há apenas algumas semanas. E ainda, ele tinha acabado de perder o seu emprego. Ele acabou sendo demitido mesmo sendo o funcionário do mês, porque a empresa estava cortando alguns gastos, né? E os problemas não param por aí. Há poucos dias ele começou a ter algumas visões extremamente assustadoras relacionadas à morte de pessoas que ele conhecia. E isso estava deixando muito distraído, né, com o restante das coisas. Ele não conseguia se concentrar direito. Aí as coisas começam a ficar estranhas quando as visões do Ted Crosby começam a se realizar. E todas as mortes absurdas que ele viu realmente acontecem. Ele acaba se metendo em mais confusão ainda quando um colega descobre as suas visões e o obriga a participar de um grupo criminoso, pois eles achavam que as visões ajudariam aí de alguma forma a eles. Porém, as visões não acontecem quando o Ted quer, elas simplesmente vêm do nada, né? E isso irritou os criminosos, que o espancaram um monte. Ele até tentou sair dessa vida de crime aí, mas os bandidos não deixavam. Até que um certo dia, ele foi pego pelo Batman e foi levado para a prisão. Mais pra frente, né, a gente descobre que o Ted tem uma mágoa profunda com o seu pai, que era extremamente abusivo quando ele era criança. Ele o espancava durante toda a sua infância e ele também o abandonou aí junto com a sua mãe quando ele era ainda muito novo. Enfim, na cadeia, né, depois de ter sido preso pelo Batman, ele começou a demonstrar problemas psicológicos e por isso acabou sendo transferido para o Asilo Arkham. O problema é que enquanto estava no carro sendo transferido, o automóvel sofreu um acidente e ele conseguiu se libertar. Eram seus aliados criminosos que vieram resgatá-lo, né, olha só. Acontece que quando todos eles estavam em seu esconderijo, o Ted teve o seu primeiro surto e matou um dos rapazes e começou a devorar a sua carne. Quando foi flagrado por outro de seus aliados, ele também o atacou e arrancou o pescoço do cara com seus próprios dentes. E ainda disse que a morte tem sabor diferente de pessoa para pessoa. Mas ele não parou por aí não, tá? O Ted atacou todos os moradores daquele prédio onde ele estava. Ele foi passando por todas as moradias do cortiço e acabou fazendo 348 vítimas. Todas, ele devorou um pedaço do corpo. Depois disso, descobrimos que ele foi até a casa do seu pai jantar com ele e a sua madrasta. O homem o recebe, mas estranha a visita, já que faziam 26 anos que eles não se encontravam. Os dois então vão até o escritório da casa para conversarem melhor. Depois de alguns minutos, a madrasta do Ted vai até eles para ver como as coisas estão. É aí que ela tem uma enorme surpresa desagradável, pois o Ted tinha matado o seu pai e estava devorando a sua carne. Ela começa a fugir, né? Ela sai correndo para fora da casa até que se depara com o Batman, que tinha acabado de chegar ali depois de suas investigações terem o levado até o Ted. No primeiro confronto entre o Ted e o Batman, o Homem-Morcego lança um batirangue no olho do seu oponente, que com frieza o arranca, cara, dessa forma ficando apenas com um buraco no lugar. Em seguida, o Ted corre para dentro da casa do seu pai. Enquanto isso, o Batman fica acalmando a madrasta, né, que tinha ficado aí do lado de fora, que estava em choque, jurando que ele prenderia o criminoso e que tudo ficaria bem. Mas, ao entrar na casa, o Cavaleiro das Trevas tem uma horrível visão. O Ted Crosby tinha arrancado o rosto do seu pai e estava usando como máscara. O Batman lhe dá um chute no rosto e um soco no estômago que o arremessa pela janela da casa.
casa, fazendo com que o Ted caísse na neve do quintal. Aquela era a maior nevasca dos últimos anos em Gotham City. O Ted então diz para o Bruce que ele tinha visto seu futuro e que ele morreria ali mesmo naquele dia. Porém, se o Batman quisesse alterar a sua história, era só levá-lo como prisioneiro e adicioná-lo aí à sua lista gigantesca de criminosos capturados. Ele diz que para ele tanto faz, ele tá pronto para morrer como ele tinha visto em sua visão. O Bruce então escolhe por deixá-lo ir, só que o Ted não aguenta andar muito tempo naquela nevasca e pouco tempo depois acaba literalmente morrendo de frio. E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Não esquece de sapecar o like aqui embaixo e também de se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, galera, um forte abraço e até mais!